Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, à nossa disciplina de História da Educação Brasileira. Hoje estamos falando ainda sobre a reflexão das teorias educacionais que orientam o processo educacional do século XX no Brasil. Vamos à nossa segunda parte da unidade 3. Preparados? Vamos lá. Então, na nossa primeira parte, nós vimos as teorias pedagógicas tradicional e a progressista, não é verdade? Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre a concepção pedagógica renovadora, a tecnicista e produtivista e a redemocratização até os dias atuais. Preparados para essa jornada histórica? Vamos lá, então! Vamos ao período republicano, a Primeira República, que vai de 1889 até 1930, que foi pautado por várias reformas educacionais, buscando o quê? A melhoria do modelo implantado. Em 1890, nós temos a Reforma Caetano de Campos, de Benjamin Constant, Epitácio Pessoa, em 1901, Rivadavia Correia, em 1911, Carlos Maximiliano, em 1915 e João Luiz Alves, em 1925. Em 1893, nós temos o primeiro grupo escolar que foi instituído lá em São Paulo e depois para os outros estados, como Pernambuco, por exemplo. E aí nós começamos a ter um modelo parecido com o que nós temos agora. Lembram das aulas régias? Lembram que não havia essa separação, Não havia a separação por série, não é? É a partir do grupo, da instalação dos grupos escolares que nós começamos a esboçar um novo modelo de educação no país. Aí nós temos, dentro das teorias, da pedagogia progressivista, nós temos aí a renovadora progressista, que é a pedagogia renovada, que chegou ao Brasil lá na década de 30, impondo-se sobre a pedagogia tradicional. Gente, a partir daí, tudo muda em questão de educação no Brasil. Não é? Nós temos aí o movimento dos pioneiros, não é? Que vai ser um marco para a educação brasileira, no sentido de romper com essa pedagogia tradicional. O professor, então, estabelece uma base de aprendizagem, supervisionando e cuidando dos alunos e grupos que envolvem o seu conhecimento. O estudante aprende através da sua experiência, da sua bagagem de vida, Lembram que eu falei da questão da história de vida? Então, há um respeito a essa questão da experiência anterior do estudante, da sua experiência de vida, da sua história de vida, para a construção de novos conhecimentos. Aí nós temos a Era Vargas, que, como a gente já viu, vai de 1930 até 1945. Há uma emergência e predominância da concepção pedagógica renovada, não é? Na década de 30, nós temos a grande influência do estudioso, do americano John Dewey, não é? Com as suas ideias da nova escola, da escola nova, do movimento escola novista, não é? Onde ele dá autonomia ao aluno, o professor passa a ser, então,
deixa de ser meramente transmissor de conhecimento e passa a ser o condutor desse processo, na perspectiva de supervisionar e motivar o aluno em direção ao saber, em direção ao conhecimento, buscando aí uma aprendizagem efetivamente significativa. Considera-se, então, como eu já disse, a experiência de vida do aluno, a bagagem de vida desse aluno. E a aprendizagem é através desse convívio social, ou seja, a aprendizagem a partir da convivência do meio social, influenciando, inclusive, esse meio, influenciando esse sujeito, não é? Influenciando a sua aprendizagem. Avançando mais, já estamos aí na República Nova, que vai de 1946 até 1964. Vocês lembram que eu falei sobre esse intervalo, não é? Que existe entre o período populista, né, e a ditadura militar. É exatamente esse período aí, que vai de 1946 a 1964, onde o mercado pela mobilização popular, havia mudanças nessa cultura e na educação, havia uma mobilização popular mais efetiva, né? E a sociedade brasileira passava por mudanças bastante, vamos dizer, intensas, né? Tanto na cultura quanto na educação. Em 1961, nós vemos surgir um movimento de educação de base, que era um convênio entre o Ministério da Educação e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E aí, nesse momento, surge o nosso educador, né? O nosso mestre Paulo Freire, com o seu método Paulo Freire, que se baseava na relação dialógica entre o professor e o aluno. A alfabetização, então, passa a ser meramente ler, escrever e contar, passa a ter um outro aspecto, um aspecto social, né? A alfabetização, então, é desenvolvida através das reflexões sobre a prática educativa, o que inspira educadores até hoje. Aí vivemos um momento muito difícil na nossa história, que é a ditadura militar, que vai de 1964 até 1985. Há uma emergência e predominância da concepção pedagógica tecnicista e produtivista, porque era necessário que o Brasil crescesse, não é? E aí nós temos slogans como Brasil ame ou deixe, não é? Para frente Brasil, enfim, não é? Com essa visão nacionalista. Não é? Então, havia, nesse período aí, nós temos ainda um alto índice de analfabetos no Brasil. E eu quero fazer aqui um parêntese. Ainda temos esse problema no Brasil. Né? Nós ainda enfrentamos um índice bastante elevado de analfabetos, absolutamente analfabetos e analfabetos funcionais. E isso se agravou muito após, no período que nós vivemos agora, desses praticamente 3 anos da pandemia. Né? Não só no Brasil, mas o mundo todo sofreu, mas especificamente aqui no Brasil, nós temos índices bastante preocupantes com relação a essa questão do analfabetismo. Mas vamos retomar aí o nosso retorno à história. Então, no final dos anos 60 até os dias atuais, então nós temos essa pedagogia, né, inspirada no behaviorismo, né, com a finalidade de moldar a sociedade para que se adequasse às demandas, né, de uma sociedade industrial, tecnológica, que começava a emergir, não é? Então, vocês vejam
quanto tempo, não é? O Brasil vai tendo, em termos econômicos, né, em termos da Revolução Industrial, né, aí nós estamos em 1964 e ainda nossa sociedade brasileira caminhava, né, engatinhava, vamos dizer assim, né, numa sociedade mais industrial, numa sociedade mais tecnológica. Era preciso investir nessa instrução, né, nessa produção, né, nesse ensino técnico. Então, o objetivo principal era formar indivíduos competentes para entrarem no mercado de trabalho. Não há valorização nem do professor e nem do estudante. Foi um período muito difícil, né? Nós já sabemos disso. A prioridade é a tecnologia, é a indústria, é o capital. E aí nós temos a pedagogia produtivista, né? Que apoia-se na teoria do capital humano. Isso acontece a partir, né, do final aí dos anos 70, já num período, vamos dizer, próximo à redemocratização. Então, o estudante deve ser preparado para o mercado de trabalho, priorizando-se a racionalidade e a produtividade. No final dos anos 70, como eu disse, surge uma postura diferente, fazendo críticas ao modelo produtivista denominada tendência crítico-reprodutivista, contra o alinhamento da escola com o mercado de trabalho, pois essa postura privilegiava a quem? A classe dominante. Então, vejam como nós ainda estamos, né, esboçando, né, essa nova sociedade ainda aí com essa questão dessa pedagogia produtivista. Essa pedagogia produtivista tem muito a ver com a questão da educação ligada à indústria, ao mercado de trabalho, não é? É uma educação basicamente voltada para a questão da técnica. Então, se esquece a questão das relações, não é? Das relações interpessoais, não é? Uma visão mais capitalista, né? Mais reprodutiva. Por isso que nós temos aí por volta dos anos 70, né? Essa postura diferente com relação à tendência produtivista, que seria a tendência crítico-reprodutivista. Mas vamos adiante. E aí chegamos à redemocratização, de 1985 até os dias atuais. Nos anos 80, então, há o surgimento de uma concepção neutra, né? Desvinculando a escola do trabalho, enfatizando a formação da cidadania, não é? Nos anos 90, há o modelo neoliberal, com ênfase na preparação do indivíduo dentro de uma lógica privada, guiada na capacidade e nas competências que cada pessoa deve desenvolver para se colocar no mercado de trabalho. Bem, assim terminamos a segunda parte da nossa videoaula da unidade 3. Na próxima unidade, vocês irão compreender como se deu a consolidação da educação em Pernambuco, ok? Muito obrigada mais uma vez por sua atenção. Espero que vocês tenham gostado dos nossos encontros, estejam gostando dos nossos encontros e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!